Caralho, esse dinheiro tá no bolso do cara da Guatemala. É muito dinheiro, cara. É muito dinheiro. Oiê, meu nome é Ruth e você tá assistindo o canal Não é a Rutinha. Bom, gente, você tá feliz? Porque eu não tô, sendo bem sincera. As minhas redes sociais estão infestadas de legendários e eu não tô falando do programa do Marcos Mion. Na verdade, hoje a gente vai falar sobre o Legendários, um grupo que tá totalmente viralizado nas redes sociais, principalmente no Instagram, e eles te cobram R$81 mil. Eu só quero $1 milhão pra fazer o seu marido subir uma montanha. Que demais! Você acha que vale a pena? Bora entender essa palhaçada juntos? Antes de mais nada, eu já vou pedir pra você se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo e responder a perguntinha do vídeo, que é: se ele chamasse pra subir uma montanha pra encontrar a sua melhor versão, você iria ou você preferia ficar em casa? O Legendários é um grupo cristão. E agora vamos louvar a Deus? Vamos lá? Criado na Guatemala, diferente do que a gente achava, porque eu achei que era fundado por Pablo Marçal ou algum fiel dele. A resposta é não. E ele junta trilha com fé, com testosterona, versículo bíblico, bem a la Pablo Marçal, toque de Jesus do Porta dos Fundos. Olha só, quem for fazer cântico agora, irmão, é só música do Fernando e Sorocaba, de preferência remixado pelo Alok. Eles dizem que o objetivo deles é transformar homens, e eu até que acredito, porque cobrar R$81 mil, até o CPF tem que trocar. Se você não sair de lá como um novo homem, pelo menos você sai com um novo limite de cartão. Pra começar, eu trouxe aqui esse vídeo do Ricardo Martins, que parece ser o porta-voz do Legendários no Brasil. Pelo menos eu encontrei muito conteúdo dele sobre o Legendários. O Legendários é um projeto para homens. E extremamente masculino. Com a intenção de forjar caráter. É como se, por algum motivo, durante a história, o homem tivesse perdido a configuração original. E durante essas 72 horas, eles vão ser submetidos a uma série de processos com a intenção de resgatar essa masculinidade. Não é um evento religioso, de religião A, B ou C, mas com certeza exige fé. E lá nós temos como referência de masculinidade aquele que nós chamamos de o legendário número 1, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo queria estar envolvido nisso? Você não sabe, nem eu. Fica aí o questionamento, né, gente? Jesus Cristo queria estar envolvido com isso? Existe um desafio físico. Tá com tempo, né? Mas com certeza, o top é 100% espiritual. Deus prova! E por que nós escolhemos uma região de montanhas? Não que tenha algo especial na montanha. É apenas porque nós tiramos o homem do seu contexto, nós tiramos ele de todas as distrações, isolamos esses homens para que eles possam ouvir de Deus e para que eles possam se enxergar. Porque durante todo esse processo vai ser colocado diante deles um espelho. Mas aí, gente, também, assim... Você precisa pagar R$81 mil? Eu não sei se todo... Pelo que eu vi, não é todos os planos que são esse preço absurdo. Mas... dá pra você fazer trilha de graça. E meio que eu acho que essa reflexão, mudança de vida que a pessoa tem, eu acho que se dá muito mais por você estar no meio da natureza, no silêncio, tendo que estar com seus pensamentos, do que, sei lá, cara. Eu sou meio contra esse tipo de organizações que... E agora fala, Miriam, cadê a tua voz? se usa da religião pra ganhar dinheiro, sabe? Eles vão entender que eles não eram tão homens assim. Que eles estavam sendo meninos em várias áreas da sua vida. Às vezes com a família, com a esposa, com os filhos, com o trabalho, com a sociedade. Você, homem, precisa participar do Legendários. A sua família merece essa sua participação no Legendários. E a nossa sociedade, com certeza, carece de homens legendários. Amiga, Menina, é babado. Pra gente ter uma ideia melhor, eu trouxe esse outro vídeo aqui com o que a gente tem de imagem do evento em si. É bem... ninguém pode falar sobre o que acontece lá, né? Ninguém pode saber o que acontece lá, tudo muito sigiloso, tudo muito no sigilo. No sigilo perigoso a gente vai se pegar! O que acontece no Legendários fica no Legendários? Não, como é que é? A primeira regra do Legendários é não falar no Legendários. É uma vibes assim. Se pá, eu tenho até impressão de que talvez seja por causa do Clube da Luta, tá? Genérico!
Gente, e os exercícios, sabe? Tipo, ficar dando pulinho do joelho. Meia hora dos caras dando pulinho. A gente, ó, aqui, entre nós, tá? Aqui entre nós, não sai daqui. Isso me passa uma vibe tão grande. Sabe aqueles cara que fica postando vídeo, cortando lenha, ou fazendo musculação, e aí bota esses rockzinhos genéricos no fundo? Parece que é uma tentativa disso. Mas falta alguma coisa. Talvez seja até a masculinidade em si. Não sei, cara. Minha língua é igual um chicote, já. Isso tudo Falta alguma coisa que deixa tudo muito patético, sabe? Até porque, tipo, você vê que esses caras, eles não estão conseguindo fazer o negócio que é pedido pra eles fazerem ali. Que é um bagulho meio que simples, qualquer criança conseguiria fazer esse movimento. Só que eles são tão, talvez, patéticos, que a cena em si fica meio tosca e meio patética. Eu não aguento mais! Sei lá, todo mundo meio chongo-mongo, meio... molenga. E o vídeo é isso, cara. O vídeo é isso. Aparentemente, eles ficam fazendo flexão e dando saltinho lá nesse lugar. E o primeiro vídeo que eu vi sobre esse assunto foi dessa influencer, a Karine Carrijo, ou Carrijó, acho que é Carrijo, não tem acento no não. Ah lá, nem vou ler. Que dá pra ter uma ideia também de como o Legendário está muito atrelado à família. Que tem todo um envolvimento familiar, das esposas, de tipo, ai, vamos arrumar a casa pro marido chegar. Como se, tipo, eu não sei se isso é uma coisa que é incentivado ou se é natural delas, mas passa uma vibes meio que meu marido tá voltando da guerra, só que, tipo, a guerra é subir um morrinho. Não vou aguentar essa palhaçada. E é isso, e ficar orando. É só isso, basicamente. Aliás, quem indica a pessoa que vai participar na maioria das vezes é a esposa. E um leve spoiler, muito por causa de motivo de traição, tá? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Acho que dá até pra ter uma ideia de quem é o público do Legendários. Ele é meio que pra homens problemáticos. E aí até meio não sei. É que sei lá, tipo... Será mesmo que um retiro de 4 dias vai resolver todos os seus problemas com seu marido? Ou, tipo, fazer ele parar de te trair? Não. O que você acha? Não sei. Fala pra mim aqui nos comentários. Porque eu, sinceramente, acho que não. Eu acho que não são 4 dias. Cara... Se a pessoa te trair há 10 anos, não vai ser 4 dias que vai fazer ela mudar, não, tá? Então, eu tenho uma sensação de que esse Legendários é meio que visto como a última estratégia, sabe? Tipo, por alguém que já tentou de tudo e não conseguiu. O mínimo, cara, o mínimo que é não trair. Velho. Botar do lado no homem não. Essa semana meu marido foi servir nos Legendários. Em junho deste ano ele foi pela primeira vez participar. E desta vez ele foi servir. Pra quem não sabe o que são os Legendários, é um movimento onde busca a transformação de homens. Ajuda o homem a entender sua relação com Deus, com a esposa, com os filhos, com a família. E assumir o papel que Deus tem pro homem na família. Hoje nós vivemos em um mundo muito invertido de valores. E como eu sempre falo aqui pra vocês, eu já fui aquela mulher autossuficiente. E isso não me fazia feliz. Além de sobrecarregada, cada vez mais eu perdi a minha essência feminina. E eu confesso pra vocês que quando eu via todo mundo de laranja, eu achava meio bobo, sabe? Parecia um grupo de escoteiros da igreja. E quando eu... Ai, gente, eu também tenho que falar que eu também acho meio bobo o pessoal todo de laranja. Vi eles gritando AU, eu não entendia nada. AU significa um novo nível de amor, honra e unidade. Eles voltam realmente homens transformados em Cristo. Eles voltam com um novo sentido de vida e também entendendo os planos e propósitos de Deus pra vida deles. Foi a primeira vez que o Thiago serviu e ele disse que foi a primeira. Cara, e não sei porquê, mas tem essa vibes meio maternal também, sabe? Tipo, indo buscar o filho na escola, sabe? Tipo, indo na apresentação do Dia das Mães. Essa hora que elas pegam ele de volta, levam eles pra casa, que vai encontrar e tal, esse momento do encontro. 2 coisas. Primeiro, me parece muito pessoas desesperadas, sabe? Nossa, foi esse momento, tô esperando tanto esse momento de reencontrar, vamos ver se ele mudou de verdade. Isso, e mães, cara. Me parece que ela é mãe do marido dela, muito estranho. Era de muitas. E não existe pra mulheres, tá, gente? Machista! É só pra homens mesmo. Poxa, mulheres.
Eles não podem... Ai, que vergonha. contar muita coisa que acontece lá. Mas o que eles podem contar é transformador. Quando ele chegou, eu fiz jantinha e fomos dormir abraçadinhos. Tava com saudade. Enfim, né, gente? Se você é mulher cristã, Eu sou uma serva do Senhor. casada ou noiva, presta atenção na dica que eu vou te dar agora, que ela é valiosa. Aliás, se você não é cristã, tudo bem também. Continua aqui. Eu fosse você, eu vou falar algo que eu falo pra todas as minhas amigas. Se eu fosse você, eu mandava o meu marido pro Legendários. Então, ok. O que são os Legendários? Gente, é um movimento. Eu não sei se eles são, se denominam como um... Ó, já começa aqui. A gata não sabe o que é essa merda desses Legendários. Ela não sabe o que acontece lá. Mas ela tá te dizendo que ela tem certeza que a solução pro seu marido é mandar ele pra lá. um curso ou alguma coisa assim, mas eu chamo isso de um movimento para homens. Aí você se pergunta, e o que eu tenho a ver com isso, Rebeca? Até parece. Hein? Porque eu sou mulher, né? O homem é ele. O que tem a ver com isso? Eu já tinha ouvido falar desse trem de Legendários, porque saiu umas notícias que... Eu sigo muita gente que é cristão, tá? E só tinha saído uma notícia que a Mayra Card tinha, entre aspas, obrigado o Thiago Nico, aí, pra esse negócio. E aí eu fui pesquisar bem superficialmente o que era, mas também não dei muita atenção. Eu confesso, gente, que eu sou muito cética pra muita coisa. Então, assim, esse negócio de coach e tal, não é uma coisa que me pega fácil. Que vinha de convite para Antônio, de treinamento, de especialização, de etc. Eu fico assim, avaliando, a gente sempre decide tudo junto, né? Fico avaliando, será? Aí, inclusive, antes do Legendários, teve um que eu fiquei assim... A gente, vamos combinar aqui também. Eu não sei que tesão que esse povo tem em fazer vídeo de 5 minutos, 7 minutos. Mano, a maioria dos vídeos são extremamente longos. Ai, amor, não sei se você tem que ir pra isso, tô apresentando de você aqui, vai ter um final de semana de tal coisa importante e tal, sabe? Eu sempre analiso isso. Só que, surpreendentemente, quando fizeram esse convite pra ele ir pra esse Legendários, imediatamente ele virou assim pra mim na mesa, tipo, como quem diz, depois vou conversar com a minha mulher depois, e aí, né, depois eu vou decidir. Só que algo no meu coração, na hora, gente, imediatamente falou assim, tem que ir? Eu falei assim, não, acho que você tinha que ir. Você tá doida, minha filha? Eu não perguntei onde era, eu não perguntei quando era, eu não perguntei quantos dias ele ia ficar fora, eu não perguntei nada, eu simplesmente tinha uma certeza no meu coração que eu falei assim, você tem que ir. E a pessoa que convidou nem conseguiu explicar muito, porque também era a primeira vez que ele tava indo, foi um primo nosso. E na ocasião eu não entendi, ele ficou nesses dias, acho que 4 dias fora, porque foi em outro estado. E a gente tem uma bebezinha pequena, então normalmente não gosto que ele fique muitos dias fora, sabe? Mas assim, gente, aí chegou a semana dele ir, eu ajudei ele a comprar as coisas, os equipamentos e tudo. E aí ele foi pra esse Legendário. Nesse Legendários, só pode ir homem, tá? Machista! Não tem nada parecido pra mulheres e tudo. E é um movimento, gente, cristão, tá? Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Mas eu indico ele, assim, até pra quem não é cristão realmente. Porque foi uma coisa que mudou o meu marido. De um jeito que eu não sei explicar pra vocês. Nada conseguiu mudar ele. Cara, e outra coisa também. Se você sair pra fazer uma caminhada e refletir sobre as coisas que você tá fazendo errado na sua vida, se era só isso que esse cara precisava, isso me faz crer que ele nunca parou pra refletir sobre o que ele fazia. Porque se era só isso, pra ele parar de fazer as merdas que ele fazia, cara, ele nunca parou pra pensar antes. Você reclamou, você falou que você não tava contente, que você tava descontente com a situação, e ele nunca parou pra pensar que o que ele tava fazendo talvez não fosse legal. Desse tanto, dessa forma, sabe? E eu quero deixar claro aqui uma coisa. Eu sempre tive um excelente marido. Eu falo assim que o Legendário mudou meu marido, aí parece até que ele tinha algum defeito grave, alguma coisa assim. Mas não, Antônio já era um excelente marido, assim, um marido maravilhoso, que eu tinha muita pouca coisa pra reclamar, muitas superficialidades, assim. Então, de verdade, eu nem sabia como ele podia melhorar tanto. E aí ele voltou desse negócio. Explicando assim, muito grosseiramente, porque eu realmente não participei, e eles não falam muito. É uma experiência de subir a montanha, que eles falam, como se fosse uma trilha. E ali eles levam através de treinamentos, de oração, acho que o Espírito Santo que chega ali mesmo naquelas montanhas. E trazem esse homem pra aquela masculinidade, como a masculinidade tem que ser, sabe? Hoje em dia, o que mais tem no mundo é homem querendo uma mulher maravilhosa, uma mulher perfeita, uma mulher isso, uma mulher aquilo, que se comporte assim, que se comporte assado, mas uma chuva de homens que não sabe ser homem, não sabe se comportar. Não era pra ser diferente? Não sabe ser noivo, não sabe ser marido, não sabe ser pai, não sabe ser líder de família. Gente, tem muito. Não cristão,
de todo jeito. Os homens são muito diferentes hoje em dia, e eu percebo isso em outros relacionamentos ao meu redor, e principalmente nos homens solteiros, como relato das minhas amigas que são solteiras, sabe? Sabe aquela coisa de que homem tem que voltar a aprender a ser homem? E eu não tô falando de ser homem pra ser macho, pra ser grosseiro, pra ser mandão, nada disso, gente. É a melhor parte do que um homem tem que ser. A hombridade, a honestidade, ele valorizar as coisas certas, ele se voltar para as coisas certas, ele tomar as responsabilidades de que um homem tem que ter diante da sua família, diante da sua esposa, diante dos seus filhos. O homem é saber valorizar uma mulher, saber valorizar a companheira, saber valorizar os filhos, porque sim, tem muito homem que não sabe valorizar o que tem ali de noivos, ou pior, homens que já são casados. Eu não consigo pensar como uma trilha, uma caminhada poderia fazer isso com ele. Você pode até colocar pra mim essa parte do Espírito Santo e tudo mais. Oh, pai! Mas você precisava pagar 81 mil reais pro Espírito Santo, sabe? Tipo, tem um cartão de crédito lá no céu. Deus fala, esse daqui não pagou, então esse daqui eu não vou mudar não. Esse daqui vai continuar tendo uma vida de merda. Você precisa ganhar dinheiro. Tipo, eu acho, não, sabe? Até falando, tipo, dentro da religião mesmo, sabe? Deus só vai te mudar se você pagar. Vocês estão me entendendo? Burros do caralho! Eu tenho gente burra! Casados e não se comportam como homens, entende? E eu, novamente, não tô falando de ser machão, de tô deixando de fora toda essa parte aí, tipo, do que é masculinidade, o que não é, o que é ser homem, o que é tarefa do homem, enfim, tirando esse lado aí. Mas falando sobre fé mesmo, sabe? Não dá nada disso, porque a relação ideal, ela não se baseia nisso, em quem manda e em quem obedece, não é isso. Pelo contrário, é a valorização do outro. Mas falando assim, da minha experiência, o Antônio foi pro treino de Legendários e voltou. Gente, eu fiquei impactada. Nossa. Eu fiquei impactada de uma forma que, se eu soubesse o quanto esse marido ia melhorar, eu tinha mandado ele antes da gente casar. Eu tinha mandado ele antes da gente casar. Por isso que eu falo, quem é noiva, conversa com o noivo e fala assim, vou comprar um negócio aqui pra você ir. Uma experiência, não fala nada, só manda. Só manda, gente, porque assim, eu acho que se eu sentasse com ele, escrevesse uma lista de coisas que eu gostaria, que eu queria que ele fizesse, que ele se comportasse, que ele não fizesse, eu acho que eu não seria tão eficiente, tão eficaz quanto é o Legendário para um homem. Eu não conseguiria. Eu acho que eu não vou conseguir. Antônio mudou em coisas que eu nem sabia que eu precisava que ele mudasse. Ele já me tratava muito bem. Ele passou a me tratar 1000 vezes melhor. Ele já me valorizava muito. Mas ele começou a me dar um valor que eu me impressionei. Que eu nem tinha conhecimento de como... Eu já me sentia valorizada. Depois disso, impressionante. Ele passou a ter um comportamento em coisas práticas. Eu não tô falando só da parte maior, que é tipo dessa parte da valorização e tudo. Eu tô falando de coisas práticas, tipo assim, a sacola do supermercado, abrir a porta do carro, carregar um peso, carregar uma mala, coisas assim, nos mínimos detalhes. Parece um treinamento que eles fazem pra voltar a ter um comportamento de homem adequado, sabe? E aí eu fico me questionando será que a gente não sabe o que acontece lá? Porque tem um troca-troca ali, uma broderagem que fica só no sigilo, tudo bem sigiloso. Ou será que eles não falam para as pessoas não perceberem que na verdade é tudo um grande golpe? Quem engana a porra do cliente? E tipo, porque assim, você tem duas opções. Ou as pessoas são mudadas pela fé, né? Porque esse grupo tá muito envolto em religião, principalmente na religião cristã. Eles falam que não são de nenhuma igreja exclusiva, mas enfim. Sei. Ou você tem uma apostila com métodos e tudo mais. E se você tem um método que faz as pessoas mudarem assim tão rápido, você poderia vender esse método pra outras coisas também. Grana. Ou tipo, divulgar, sabe? Porque vai dar mais credibilidade pro que você tá fazendo. Se você tem um método pra aquilo, você, sei lá, consegue provar de alguma forma que ele funciona. Mas não, tipo, isso não tá acontecendo. Nem tá sendo aplicado pra outras coisas e nem tá sendo divulgado como, tipo, um grande diferencial, sabe, gente? Então, eu creio que seja pela fé, mas eu também creio que Deus tá recebendo dinheiro no céu, agora tem dinheiro, gente. Aí eu falei, uai. Deus não ia se envolver com isso não, sabe? Tipo, eu não sei se Deus ia concordar, não. Diabo! Sabe? Ando do marido. Que inclusive falam lá muito sobre traição. Aqueles homens que, não é o caso do meu marido, mas aqueles homens que infelizmente têm esse hábito e essa natureza de trair, de paquerar fora, É brincadeira. Enfim, em relação aos filhos, a gente tem uma filhinha pequena. Ele já era um pai maravilhoso. Eu falava assim, gente, meu marido é o pai perfeito. Mas depois, muito mais. Como empresário, como profissional, muito mais. Gente, em todos os detalhes, em todos os âmbitos. Então, assim, por isso que dizem que lá nesse lugar acontecem milagres. Porque eu tenho certeza que nenhum psicólogo, terapeuta, profissional, coach, o que quer que você acredite, livro, nada, mudaria tanto um homem
tão rápido, de uma forma tão eficaz. Pode me falar, muda por um tempo, depois volta a ser o que era antes. Olha, até hoje eu tenho o mesmo marido, do jeito que ele voltou de lá. E melhora. E melhora. Inclusive, quando a gente tem algum problema, alguma discussão, alguma situação pra resolver. Discussão, briguinha de casal, que acontece, né? Claro, acontece toda a relação. É diferente hoje em dia. É diferente hoje em dia. O ouvir, o escutar. E isso é tão bom, porque isso chega, nos constrange. Começou a me constranger enquanto esposa. E esse constrangimento faz a gente olhar pra gente e tentar ser melhor ainda pro marido. Que aí, no final das contas, é o certo, porque o marido tá sendo o melhor que ele pode ser pra esposa e a esposa para o marido. Meu Deus, vídeo super longo. Mas enfim, mandem seus maridos, seus noivos pra esse negócio. Outro fato também que tá trazendo polêmica aí pro Legendários, outro fato não, né? Outro ponto. É o fato de que o Legendários, até o momento, né, só existe pra homens. Machista! E o Ricardo, ele vai explicar pra gente o porquê. Não tem Legendários pra mulheres. Não tem Legendários pra mulheres. Porque o Legendários tem a intenção de sei criar por quê. homens fortes. Você sabe qual é o problema quando em uma casa a mulher é muito forte? Não sei. Você tem homens frágeis, porque ele não tem espaço para exercer a masculinidade dele, que é o instinto de proteger, de cuidar, de prover, de ser o cara que dá a vida pela mulher. Por quê? Porque ela é tão forte que ela não precisa disso. Quando ela não precisa disso, ela impede o cara de se sentir masculino, de se sentir homem. Não quer dizer que a mulher precisa ser fraca, tá? Mas... Galera, o negócio é o seguinte. Surtei. Surtei essa porra, eu surtei. Pro homem que está com ela, é importante que ela se faça frágil, para que ele possa se sentir necessário. O homem precisa disso. Cara, mas assim, a sua masculinidade agora depende da sua esposa? Não, beleza, porque tu vai lá, né, pra você ser mais másculo, sabe, gente? Eu não sei, velho. Você precisa que sua parceira não seja forte, ela tem que ser dependente de você pra você se sentir mais masculino. Isso parece masculinidade frágil, gente. Sendo bem sincera. Além de que, parece que a responsabilidade de mais isso, além de todas as outras, é da esposa também. Terceirizando, né? Tipo, sempre terceirizando. A culpa nunca é minha, a culpa sempre é dos outros. Desculpa, uma pessoa que veste lençol não tem como conversar comigo. Tá, ele tem essa necessidade de se sentir protetor, de se sentir forte, de se sentir útil. Então é por isso que a gente não faz. É muito ego pra pouco talento. Ai, gente, olha, mas ainda bem que não tem. Mas que faça bom aproveito. Complicado, cara, é complicado. Sem comentários. Machista! E tem muito famoso entrando nessa trend do mundo gospel, essa trend no momento. Ei, fala sério, eu sou da igreja, não bebo vinho e nem cerveja. Eu te conheço, sei o que você gosta, não bebo vinho, só bebo coca. Como, por exemplo, a VTube e o Eliezer do Big Brother, que resolveu divulgar o Legendários nos stories dela, falando como que o Legendários transformou a família dela. Pra começar, eu nem sabia que a VTube tinha virado crente, gente. Nem ela, nem o Eliezer. Não quero ir pro inferno. Você vai sim. Mais uma vez, aqui entre nós. Gente, se você é crente, abre o olho, tá? Abre o olho. Porque o povo, os influencers, principalmente, esses influencers que cedem mais fácil às trends do momento, já entenderam que o meio evangélico, o meio gospel, dá dinheiro. E o que a gente tá mais vendo agora são influencers, principalmente influencers famosos, porque já chegou a necessidade neles, eles já abrem o olho deles. A gente vê essas pessoas se dizendo crentes, indo pra igrejas evangélicas, seja a Bola de Neve, seja a Lagoinha, porque tá em alta, porque tá dando dinheiro. As pessoas perceberam que é um público carente. E assim, na minha humilde opinião, tudo isso é pra vender. Cara, a gente tá falando de um assunto sério. É dinheiro, é espiritualidade, pode ser, eu não tô querendo julgar aqui a sinceridade de cada pessoa também, mas a gente sabe que uma boa parte das pessoas estão mentindo, elas não estão sendo sinceras. E aí vai de você, abre o olho pra quem você tá seguindo, pra quem você tá dando seu dinheiro, se isso faz sentido, né, pra você espiritualmente falando. E isso vai ser mais comum a cada dia que passa, tá? Enfim. Consigo entender como as pessoas mudam tão fácil, sabe? Ai, beleza que a VTube teve a skin dela de mãe também, né? Só que, gente, não quero, tô sem dinheiro agora, não tenho como pagar advogado. Deus livrou.
ela, salvou a vida dela. Quando a gente chegou em casa, a gente passou 5 dias e o Ravi teve uma hemorragia. Ai, gente, aqui entre nós, quem diria que o Eliezer, que tava transando no Big Brother, estaria num palco como pai de família falando sobre o filho dele? Quem diria, né? Que mudança as pessoas tiveram. Tá bom. Uma influencer também que gerou uma polêmica depois de anunciar que o esposo dela tava indo pro Legendários é a Fanny Ramos, que ficou conhecida no TikTok fazendo conteúdo de maternidade. Vamos ver o vídeo que ela postou também nos stories. Apenas meu silêncio pra você. Estamos aqui! Não vejo a hora deles chegarem. Meu Deus, que frio na barriga, amiga. Igual criança. Esperando, gente. Presente. Olha, nem quando a gente casou foi assim, amiga. É um novo tempo, é um novo casamento, ó. Agora eu meio que tô entendendo pra onde é que vai esse dinheiro. Vai pro bolso de muita gente também. Mas assim, gente, pra que uma recepção tão grande dessas? Sabe? Tipo, os caras ficaram 4 dias fora. Você precisa ter tanto telão. Esses que são certos de peso, Aliás, será que eles tomam banho nesses 4 dias? Eu tô agora me perguntando. Eu vi a roupa deles toda imunda ali. Mas é bem engraçado que a calça tá suja, mas a camisa meio que tá limpa, né? Ô, minha princesa, como tá diferente. Ai, que fofinhos. Oh, meu Deus. O cheirinho do papai tá diferente, não tá? É. E olha lá, até tá no nariz, ó. Oh, meu Deus, como você tá linda. Como você está? Olha aí, esse ano ainda. Eu só tá te mostrando. Isso aqui vai servir como prova, né? Esse ano ainda tu carrega. Sim, que é o retorno? Pode repetir, gente, depois. Nossa, vou ter que fazer mais. Só uma ameaça? Jesus amado. Vai ter até ovo. Vou te pegar um ovo também. Cara, eu sonhei com um ovinho ontem. Ai, mano, preparou pra você um ovo, cara. Gente, palavra do Legendário agora. O que você achou? Não pode falar muito, não tá? Posso falar, mas assim, experiência incrível. Eu nunca tive nada parecido, nada. Minha vida, ela com certeza é antes e depois dos Legendários. O valor que eu vou dar a cada mínima coisa, principalmente as melhores coisas que eu tenho, que é minha esposa e meus filhos. E eu convido a todos os homens aí, vocês esposas também, procurarem saber o que dá pra saber, porque não dá pra saber muita coisa, é só realmente lá em cima. E a gente não é correto a gente ficar falando por aí o que rola, porque você tem que ter tua própria experiência. Ela sabe o que eu passei, através da minha... Por que não pode falar? Por que não é correto falar sobre a sua experiência? Eu acho que eles vão querer vender de tipo, que nem ele falou aí, né? Porque é pra você ter a sua própria experiência. Mas, cara, o que custa você falar? Acontece isso, depois a gente faz isso e aquilo. Sei lá, toda essa história de sigilo eu acho muito estranha. Você é bandidinho? É ótimo que não sabe exatamente porque não sentiu, mas eu convido a todos os homens a participarem do movimento Legendário. E você não precisa ser da Igreja Lagoinha do Alphaville, você não precisa ser crente, nada disso. Conheci várias pessoas lá de outras religiões, pessoas sem religião, e cada um teve a sua experiência. E foi incrível, incrível, incrível. Deus é maravilhoso. Uma coisa eu posso dizer pra vocês, ele é o Legendário 01, ele é criador de tudo. E eu sou o Legendário 106 mil. Ih, caraca, toma aí. 704. Arrasou. Tá? Gente, um beijo. Foi uma experiência maravilhosa. Eu faria tudo de novo, mas não dá. Mas agora ele vai servir. 106 mil pessoas participaram do Legendários. 106. Mano, quanto que dá isso? Deixa eu ver de dinheiro aqui, ó. Calculadora. Eu sei que eu falei que era 81 mil, mas os preços vão de 1.490 até 81 mil reais. O que será que tem no de 81 mil reais? Será que é tipo, você vai de lancha? Você vai de avião, de helicóptero? Você chega de helicóptero, não precisa fazer a trilha, tu vai direto pro acampamento de helicóptero? 81 mil reais, cara. Eu acho que se você alugar pra ir de helicóptero sozinho,
Não sai tão caro. Sou rica! Deixa eu ver. Vai, vamos botar aí. Vamos botar o mínimo. 1.490. 1.490 vezes 106 mil, gente. 3 zeros. 157 milhões de reais. Mano, eu queria saber pro bolso. Foi do cara lá da Guatemala. Caralho, esse dinheiro tá no bolso do cara da Guatemala. Só pessoas inteligentes entenderiam isso. E eu entendi. Gente, eu tô chocada, velho. Eu tô chocada. Você fala de Deus, Marta, mas você não é serva de Deus, não. É muito dinheiro, cara. É muito dinheiro. Ai, que uma fome. Mas afinal, que porra é Legendários? A ideia é você largar sua família por 4 dias e viver no meio da natureza, ouvindo sermão o dia inteiro, orando e pá. E aí tem todo um negócio de você enfrentar os desafios físicos, os desafios espirituais. Ou seja, é muita pregação e no final você ainda ganha uma dor muscular. O preço, que nem eu disse, varia de 1.490 até 81 mil reais, como se fosse um pacote da CVC, só que com Deus incluso. O mais engraçado é que as cotas, as vagas esgotam. Tipo, eles vendem muito rápido. E uma coisa que me intriga é que eles não explicam em lugar nenhum o que exatamente acontece lá. É tudo sobre experiência, transformação, desafios, tudo bem vago. E isso meio que me assusta, porque assim, como é que você fala, eu vou, assina lá. Na maioria desses negócios, você precisa assinar dizendo que você tá indo de livre e espontânea vontade. Se você morrer, é problema seu, não é problema da empresa. Quando você fala, vou, beleza, se eu morrer é problema meu, sendo que você não sabe o que eles vão fazer com você. Se eles botarem você pra caminhar numa corda bamba em cima de um rio cheio de jacaré, você vai assinar falando que você vai ir, que se você morrer, tanto faz, problema teu? Eu não iria. Então é isso, gente. Se você conhece um homem que tá prestes a pagar 80 mil reais pra subir a montanha e ouvir um coach disfarçado de pastor falar com ele, manda esse vídeo pra ele agora e seja um bom amigo. Ou melhor, manda esse vídeo agora e vai pro CAPS, porque teu amigo tá precisando, tá? Se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo o que você faria com 81 mil reais. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!